E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 11. Erros e amigos. Enquanto a equipe corria ao longo da rota escolhida para Nami, o Rokudaime não pôde deixar de sentir uma sensação de pavor tomando conta de seu estômago. Sua equipe deveria ter recebido a missão Wave, mas Kurenai foi enviada em seu lugar. Não havia como Sakura e Kiba conseguirem lidar com Zabuza e Ako. Shino seria capaz de manter a calma, mas com pouco apoio de sua equipe ele não duraria muito. Kurenai, Naruto decidiu, era uma causa perdida. Uma Jonin especial apenas no nome, ela mal tinha as habilidades necessárias para liderar sua equipe e mesmo sabendo que eles não estavam prontos para um rank C, ele nunca entendeu a Kunoichi. Ela realmente nunca fez nada por Hinata e para ele parecia que qualquer progresso feito com Shino e Kiba na época original era por causa de seus clãs e que ela mal tinha participação em nada disso. Hinata costumava contar-lhe histórias de como Kurenai parecia mimá-la de quase tudo. Foi desanimador saber que alguém que estava tão empenhado em proteger aquela que ela via como irmã ficou tão para trás e a colocou em perigo ainda mais, mas não reconheceu o fato de que ela só estava piorando as coisas. Ei, sensei, a mensagem dizia como o time 8 estava se saindo. Ele perguntou quebrando o silêncio. Kakashi virou-se ligeiramente para olhar para o Genin. Só que eles foram emboscados e precisavam de reforços. Fui instruído a levar a equipe e ir até Nami imediatamente para atuar como reforço. Não tenho ideia de quão ruim é ou se eles continuaram se movendo após enviar o pedido. Ele respondeu. Provavelmente sim. Naruto pensou consigo mesmo pensando na personalidade de Kiba. Eles eram muito parecidos, sempre superestimando suas habilidades e nunca admitindo que poderiam estar acima de suas cabeças. No entanto, embora Naruto tenha aprendido a lição, Kiba nunca aprendeu e foi por isso que o Inuzuka morreu em sua última missão. Ele não pediu reforços quando percebeu que estava em menor número. Apesar de ter sido Kia, Naruto negou que ele fosse adicionado à Pedra Memorial devido ao fato de ele ter morrido devido à sua própria estupidez. Sakura protestou, mas ele simplesmente a ignorou. Para ele, a ostentação e a estupidez não deveriam ser recompensadas da mesma forma que aqueles que morreram como verdadeiros heróis. De sua parte, Kakashi estava pensando da mesma forma que o futuro Hokage. Ele teve que admitir que Kurenai não estava pronta para levar seu esquadrão Genin nesta missão e que o Tokubetsu Jonin deveria ter se virado assim que percebeu que estava fora de seu alcance. Em vez disso, ela decidiu colocar em risco a vida de 3 Genin, um dos quais era herdeiro do clã. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse com Shino por causa dela, o clã Burame nunca deixaria o Sandaime esquecer sua decisão de formar aquele time. Ele só podia rezar para que Kurenai tivesse decidido ficar parado e esperar pelos reforços. De alguma forma, ele duvidava que ela tivesse feito aquela ligação. No momento em que a equipe chegou à água, eles ainda não haviam encontrado a usuária do Genjutsu e sua equipe. Para Naruto, o sentimento foi ficando mais forte quando ele percebeu que eles provavelmente encontraram Zabuza e pelo que sabiam, todos já estavam mortos. Atravessando a água a pé, eles ganharam velocidade ao se aproximarem da clareira, que sem dúvida continha a equipe lesionada. Kurenai estava tendo um dia ruim. Ela estava convencida de que sua equipe poderia lidar com a escolta Rank C. Afinal, era apenas um construtor de pontes. Quem poderia querer o velho bêbado morto? Então eles foram atacados por ninjas de nível Chunin a aproximadamente algumas horas de Konoha. Depois de incapacitá-los, ela tentou interrogá-los, mas eles decidiram usar suas pílulas suicidas, deixando-os com 2 shinobi mortos. Ela sabia que deveria ter pedido mais informações a Tazuna, mas na época ela ainda não tinha feito a conexão. Ele ainda era apenas um construtor de pontes bêbado. Ela enviou o pedido e continuou. Ela sabia que se a ajuda fosse enviada, haveria pelo menos mais um Jonin, então havia poucas chances de eles correrem muito perigo, certo?
Ela foi ingênua ao pensar que o próximo shinobi que atacaria seria igual aos dois últimos. Ela nunca acreditou que enfrentaria Zabuza Momoshi, um dos 7 espadachins. Eles conseguiram evitar seu primeiro ataque, mas depois disso a luta piorou. Ele exigiu que entregassem o construtor da ponte e foi então que Kurenai percebeu que ela tinha fodido tudo. O ataque seguinte foi repentino. Embora ela o tenha desviado, não saiu ilesa. Os genin não eram melhores. Shino conseguiu evitar qualquer dano sério, mas Sakura e Kiba estavam completamente desesperados. Sakura decidiu que iria gritar e chorar em vez de proteger o cliente e Kiba atacou Zabuza, insistindo que ele não era grande coisa. Seu plano galante e um tanto estúpido saiu pela culatra imediatamente e por causa disso tanto Akamaru quanto Kiba ficaram gravemente feridos. Ela só podia esperar que o reforço chegasse logo. Olhando para o grupo desorganizado diante dele, Zabuza não pôde deixar de suspirar de tédio. O único com quem ele estava realmente tendo problemas era o Aburame. Sempre que ele chegava perto do construtor da ponte, a colmeia do Aburame tentava enxameá-lo, fazendo ter que se afastar. Ele nunca imaginou ter problemas com o genin, muito menos com um que fosse severamente limitado no que poderia fazer em termos técnicos. Decidindo que deveria encerrar a luta, ele pulou na água e começou a tecer selos de mão. Ele esperava terminar a luta sem usar nenhum jutsu além da névoa oculta para manter o usuário do genjutsu cego. Ao soltar o dragão de água, ele estava confiante de que a missão havia terminado até que outro o encontrasse no meio do caminho. Apesar do fato de seu dragão ser bastante forte, o segundo o atravessou e continuou indo em sua direção. Esquivando-se do ataque, ele olhou para os recém-chegados e sorriu. Finalmente houve um desafio. Então, o ninja copiador, estou honrado. Zabuza refletiu em voz alta. Kakashi simplesmente pousou ao lado do exausto Jonin e olhou para ela em desaprovação. Por que você não se manteve firme e esperou por reforços? Ele perdeu a cabeça. Kurenai olhou para o homem sabendo que ele não teria feito isso. Você é quem fala. Você não teria. Ela explodiu. Internamente, Sasuke e Naruto concordaram com a cabeça. Kakashi não tinha feito isso na primeira vez. Seja como for, pelo menos eu posso lutar no mesmo nível de outros Jonin, apesar de qualquer deficiência. Você está severamente limitado no que pode fazer em certas situações e no nevoeiro é uma delas. Teria muita neblina ou uma chance extremamente alta de neblina e depois de precisar pedir ajuda, um Jonin adequado teria esperado. Ele deu palestras. Ele tinha muito pouca paciência com a mulher que constantemente se superestimava apenas porque era habilidosa em uma das artes de maior controle. É verdade que ela tinha talento para Genjutsu, mas não o suficiente para continuar com esta missão em particular e ela sabia disso. Hinata verifique os outros e depois proteja Tazuna. Sasuke e Naruto, quero que vocês estejam prontos caso algo aconteça. Confio que vocês não vão se intrometer. Os 3 genin assentiram e rapidamente tomaram posição. Hinata correu até Shino e avaliou sua condição curando o que podia com o que sabia. Depois ela se mudou para Kiba e Sakura. Ela mal precisou verificar para saber se os dois estavam além de sua capacidade de cura e começou a prestar primeiros socorros básicos aos dois. Ela estava se destacando nas aulas e lhe disseram que estava quase pronta para passar para o próximo nível, mas ainda não havia alcançado. Portanto, sua capacidade de cura era bastante limitada. Os primeiros socorros básicos e a triagem, entretanto, estavam dentro de sua capacidade. Kakashi se virou para Zabuza e avaliou sua condição. Kurenai nem o fez tentar e ele estava muito relaxado. Ele sabia que teria que ter cuidado. Se este fosse outro momento e lugar, ele teria descoberto seu Sharingan logo no início. No entanto, enquanto treinava com a equipe, ele percebeu quanto suas habilidades haviam diminuído como resultado da dependência excessiva do Sharingan e decidiu corrigi-lo. Ele raramente usava seu Sharingan no início de uma batalha e sentia como se tivesse ultrapassado seu nível anterior. Ele sabia que provavelmente precisaria disso em algum momento da luta. Zabuza também estava avaliando seu oponente.
Ele pensou que veria o infame Sharingan, mas o Jonin não deu nenhum sinal de que iria revelá-lo. Ele estava calmo e apesar dos rumores de que havia deixado seu treinamento escapar, ele tinha a sensação de que um ninja copiador era mais perigoso agora do que seria há alguns meses. Erguendo a espada, ele decidiu que daria início à batalha. Avançando, o espadachim balançou sua lâmina, a Kubikiribosho, contra o Jonin que habilmente evitou e retaliou balançando uma kunai no pescoço do ninja desaparecido. A luta entre os dois foi um jogo constante de gato e rato enquanto ambos tentavam acertar um no outro. Parecia que o poder que Zabuza tinha era facilmente desviado pela agilidade do ataque, então eles estavam bem equilibrados. Quando ficou claro que os dois não estavam chegando a lugar nenhum, eles recorreram ao ninjutsu. No entanto, Zabuza rapidamente percebeu que havia algo estranho no dragão de água que o Jonin usou instantaneamente. Aquele dragão que contra-atacou o meu não era seu, era? Ele perguntou enquanto eles se encaravam. Não, aquele dragão pertencia a um dos meus genin. Vou deixar para você determinar qual. Kakashi respondeu divertido. Ele já havia percebido há muito tempo que Sasuke e Naruto estavam muito além do seu nível, mesmo que não pudessem usar tudo por algum motivo, e que não iriam mostrar isso a menos que fosse necessário. O dragão que passou correndo por ele quando alcançaram o time o pegou de surpresa e para ser honesto consigo mesmo, ele nem sabia qual genin o havia conseguido. Zabuza virou-se para olhar para os três que agora guardavam o construtor da ponte e olhou-os contemplativamente. Ele duvidava que o Hyuga fosse capaz de alcançar um dragão daquele tamanho. No entanto, os outros dois pareciam um mistério para ele. Ele sabia que o garoto de cabelos negros era provavelmente o Uchiha sobrevivente, mas o loiro era de origem desconhecida. No entanto, o fato de ele estar sendo observado deixava desconfortável. Grupo interessante que você tem aí. Nunca pensei que veria um Hyuga com Ryujutsu. Como você conseguiu esse feito? O espadachim perguntou com curiosidade genuína. O clã não tem controle sobre o que eu ensino aos meus genin e eu os informei disso. Eles não ficaram muito felizes, mas ao mesmo tempo sabiam que eu estava certo e não podiam me impedir. Kakashi respondeu. Ele sabia que o ancião Hyuga tinha ficado chateado na reunião quando ele os lembrou que eles não tinham permissão para interferir em seu treinamento, a menos que houvesse um motivo válido. Ele vinha ignorando o pedido de reuniões desde então. Ele sabia que se Ieyashi tivesse algum problema com isso ele já teria dito algo sobre isso. Não que isso tivesse importância para ele de qualquer maneira. Hinata era habilidoso e ele seria amaldiçoado se deixasse alguém impedir esse crescimento. Voltando sua mente para a luta, ele pensou em uma ideia que ele acreditava que iria acabar com a luta. Sasuke, Naruto, estamos usando a estratégia de ataque 3. Ele disse enquanto deixava sua posição na água e pousava na costa, longe dos ninjas desaparecidos. Os dois em questão se aproximaram dele sorrindo de felicidade. Kakashi descobriu que os dois adoravam fazer novos jutsu e encontrar maneiras de combiná-los, então ele teve várias ideias de combinações que a equipe poderia usar. De alguma forma, porém, eles pegaram combinações de nível médio e as tornaram letais para qualquer coisa em seu caminho. Mais uma peculiaridade que eles tinham. Eles adoravam fazer jutsu destrutivos. Zabuza olhou para o trio com curiosidade, mas isso rapidamente desapareceu quando os três começaram a tecer selos de mão para 3 jutsus separados. Ele sabia que aquela que Kakashi estava usando era de um nível bastante alto e ele nunca tinha visto a combinação que seu loiro estava usando antes. Não demorou muito para que os três terminassem suas cordas e Zabuza rapidamente começasse a tecer as suas enquanto o chakra que eles estavam canalizando simplesmente continuava a crescer. Os três desencadearam seus jutsu ao mesmo tempo. O jutsu de fogo que Kakashi usou era impressionante por si só, mas quando combinado com o jutsu de relâmpago do Uchiha, ficou ainda mais impressionante. Assim que ele pensou que o loiro havia bagunçado seu jutsu, um enorme vórtice de vento e água espiralou ao seu redor, combinando-se com os outros dois, fazendo uma enorme esfera de chakra arremessar-se em sua direção.
Zabuza lançou o jutsu do vórtice gigante que ele havia lançado e rapidamente começou a se afastar da área, sabendo que se fosse pego sozinho no rescaldo, ele morreria de qualquer maneira. A combinação que eles usaram não tinha nenhum tipo de fraqueza e provavelmente destruiria qualquer defesa. Seria facilmente capaz de destruir um exército e mais alguns. Eu não vou ficar por aqui para isso. Parece que eles poderiam disparar pelo menos 3 com mais facilidade. Nesse ritmo, Nami será um deserto árido. Voltarei quando eles estiverem sozinhos ou não conseguirem combinar técnicas tão facilmente. Ele pensou consigo mesmo e saiu da área. Nas árvores, uma figura mascarada sentiu como se seus olhos tivessem caído da cabeça. Havia pouca fraqueza naquele jutsu e o poder que ele continha era assustador. Próxima vez foi o único pensamento que passou. Bem, parece que Zabuza ficou assustado. Ah, bem. Kakashi disse sorrindo divertido. Ele sabia que apenas o calor do jutsu ainda teria causado danos aos ninjas de qualquer maneira. Kurenai olhou para a equipe com horror e admiração. 2 genin e um jonin criaram um jutsu que tinha quase a mesma força de uma bijudama. Não havia como os 2 genin terem melhorado tanto em apenas 1 ou 2 meses. Eles poderiam facilmente chegar ao nível Jonin se o resto de suas habilidades estivessem à altura. Kakashi-sensei, Shino tem ferimentos de baixo nível que eu curei e exaustão de chakra. Kiba tem um ferimento grave na cabeça e muitos ossos quebrados. As costas de Sakura foram quebradas. Os ferimentos de Kiba e Sakura são graves demais para eu curar. Hinata chamou seu Jonin que acenou com a cabeça em confirmação. Você tem algum pergaminho de êxtase com você, Hinata? A herdeira acenou com a cabeça e rapidamente selou os 2 genin feridos e então correu até sua equipe. Kakashi olhou para o usuário do genjutsu e balançou a cabeça. Suponho que devemos esperar que os ferimentos possam ser corrigidos ou então esses 2 serão dispensados da força médica. Espero que isso tenha lhe ensinado uma lição muito importante, Kurenai. Ele repreendeu enquanto invocava um de seus ninken. Pakun, preciso que você leve esses pergaminhos para o hospital e este para o Okage. Ele disse entregando os pergaminhos ao ninken que assinou com a cabeça em confirmação antes de partir. Felizmente os ferimentos de Akamaru foram leves, então Ana deveria ser capaz de curá-lo. Balançando a cabeça, Kakashi olhou para o construtor da ponte, que o olhava nervoso. Eu acho que você tem algumas explicações a dar. Ele latiu e Tazuna quase se molhou. A fúria que irradiava do shinobi mais velho era quase palpável. Uma longa explicação, uma bronca um sermão depois, Kakashi olhou para o genin restante. Eu sei que meu genin pode lidar com esta missão, mas ainda quero a sua opinião. Estamos muito mais perto da casa de Tazuna do que de Konoha, então seria mais fácil completar a missão. Em consideração. Kakashi resumiu. Ele havia previsto que Naruto seria aquele que falaria, mas em vez disso foi Sasuke. Eu acho que Shino deveria ficar bem com um pouco mais de treinamento. Além disso, ele seria um alvo em movimento se tentássemos voltar para Konoha com ele em seu estado exausto. Além disso, como você disse, estamos mais perto da casa de Tazuna. Mentir sobre os detalhes da missão é motivo para cancelar a missão e deixar o cliente para trás. Konoha nunca abandonou alguém necessitado antes e não deveria fazê-lo agora. Zabuza precisará de algum tempo para se recuperar, pois não havia como ele escapar do raio de aquele jutsu completamente para que tenhamos tempo de nos preparar para ele seu companheiro que estava assistindo toda a troca. Sasuke raciocinou pegando Kurenai desprevenida. Ela realmente não esperava uma resposta tão completa. Além disso, acabamos de sair de 2 missões próprias e poderíamos aproveitar o resto. Como tal, continuar a missão é, no geral, a melhor opção, considerando todas as opções disponíveis. Hinata adicionou. Shino olhou para o time à sua frente. Eles tinham acabado de completar 2 missões, uma após a outra, e ainda conseguiram salvá-los. Até que ponto seus colegas estavam avançando? A melhora em Hinata foi facilmente vista e Naruto e Sasuke estavam definitivamente mais fortes do que na última vez que os viu. Muito bem, continuaremos em frente.
Usaremos o padrão defensivo B para isso. Kurenai, estou assumindo o comando, pois parece que você não está pronto ou competente o suficiente para fazê-lo neste momento. Kakashi informou o castigado Jonin. Não que isso realmente importasse. Kakashi já a superava e poderia ter assumido o comando de qualquer maneira. A viagem até a casa de Tazuna foi silenciosa enquanto todos permaneciam alertas para qualquer outra possível emboscada. Kurenai tinha pouco a dizer do jeito que estava. Kakashi estava tentando permanecer profissional e não atacar Kurenai na frente do cliente mais do que já fazia. Ele fez algumas escolhas erradas durante sua primeira missão como Jonin encarregado de um esquadrão e isso terminou com a morte de seu amigo. No entanto, ele estava no meio de uma guerra. Não houve tempo para pedir reforços e mesmo que o tempo não tivesse sido um problema, um grupo maior teria atraído a atenção. A atenção teria feito com que ele falhasse em uma missão muito importante. Ele nunca se perdoou pelo erro que cometeu, mas também aprendeu com isso. Kurenai teve mais tempo para desenvolver as habilidades necessárias para tomar uma decisão informada do que ele ainda assim tomou a decisão errada. Quando eles entraram pela porta de uma pequena casa em ruínas, Tazuna soltou um pequeno suspiro de alívio. Tsunami, estou em casa. Ele gritou. Quase imediatamente, uma mulher apareceu na esquina parecendo aliviada. Pai! Graças a Deus você está seguro. Ela exclamou e então olhou para o grupo atrás dele. Estes são os ninjas que Konoha enviou para me proteger. Ele disse. A mulher olhou com um pouco de ceticismo para o grupo, mas fingiu que havia 4 crianças entre eles. Ela esperava que a ponte fosse concluída em breve e que Gato fosse derrubado para que todos pudessem voltar a uma vida pacífica. Vovô! Você está em casa. Uma voz gritou e uma criança se lançou contra o velho. Tazuna sorriu e abraçou o Inari. Olhando para a cena, Naruto sentiu uma pequena sensação de felicidade. Ele sabia que Inari se tornaria um homem muito confiável com o empurrão certo, é claro. Naturalmente, ele teria que aguentar o comportamento mal criado até então. Quando a porta se fechou atrás deles, Naruto se perguntou exatamente o que mais havia mudado. Ele esperava